Esse é provavelmente um dos únicos que fica meio complicado. Uma das principais críticas que vejo os cristãos fazendo em termos de moralidade contra os muçulmanos é a moralidade da idade de Aissa. E eu peço desculpas se minha pronúncia estiver errada. Tranquilo, tranquilo. Não. Você está respeitoso. Agradecemos. Mas para mim, eu não me ofenda. Então, não se preocupe com isso. Qual seria a sua resposta sobre a moralidade da idade de Aissa? É só uma pergunta. Quando alguém me pergunta, o profeta Muhammad se casou com Aisha nessa idade específica, eu digo que sim, porque para mim é uma coisa normal. Tipo, a pessoa que faz a afirmação é quem deve explicar por que isso é imoral. Então, de uma perspectiva islâmica, nossa moralidade vem do Alcorão. O que aconteceu não é contra o Alcorão, os ensinamentos. O que aconteceu foi consensual, foi com a concordância do pai dela. Ela viveu 50 anos antes do profeta. Ela não se casou com ninguém depois do profeta. Ela nunca falou mal do profeta. Ela teve todas as chances de fazer isso se estivesse sendo maltratada ou algo assim. Eles tentaram corrigir isso. A questão é que, da nossa perspectiva como muçulmanos, não temos nenhum problema com isso. Então, a gente não sente que precisa justificar, e os muçulmanos deveriam ser assim. A gente não tem que justificar. E é isso que eu aconselho os irmãos e irmãs muçulmanos. A gente não tem nada a justificar. Por que eu preciso justificar algo que aconteceu e que não é errado? Mas quando alguém vem até mim e diz, ok, isso é errado, então ele tem que apresentar seu próprio critério moral. Se essa pessoa é cristã, como você disse, a pergunta para você é a seguinte: como cristão, onde está a idade do casamento na Bíblia? Bíblia cristã, não sei. Eu terminei isso. Esse é o ponto. Não há um único versículo na Bíblia que te dê uma idade para o casamento. Aliás, nenhum. Então a Bíblia não fala sobre a idade do casamento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos a Rebeca se casando com Isaac aos 3 anos de idade. Ela tinha 3 anos. Eles dizem que havia um contrato de casamento entre ela e Isaac, certo? E os rabinos admitiriam isso. Isso não é algo que os rabinos negam, mas os cristãos negariam, sabe? É, os cristãos negam, porque a Bíblia afirma que Isaac tinha 27, mas há uma chance. Porque se você considerar a má comunicação como um fator, era mais provável que ela tivesse entre 12 e 14 anos, devido ao tempo que Abraão levou para aprender. Mas quem sou eu para dizer? É, é. Tem uma conta. Eu posso te enviar isso mais tarde. Eu tenho a conta entre a idade de Sara, que era 90, e a de Abraão, que era 100. Isaac nasceu. Nasceu aos 100 exatamente. Então você dá uma olhada nisso. É, sim, sim. Então, meu ponto é que não importa como eu e você entendemos isso, os destinatários do texto, o povo judeu, como eles entendem isso. Eles dizem, sim, ela se casou nessa idade, e dizem que não há nada nas leis deles que proíba esse tipo de contrato de casamento. Então, por que os cristãos não são consistentes nisso e vão atrás dos judeus, né? Bom, e por que não ir atrás dos autistas? É, na verdade, para você, sim, tenho certeza de que você vai ter no seu arsenal de argumentos. Nos anos 80, ou seja, menos de 200 anos atrás, na América, a idade de consentimento em 37 estados era de 10 anos. Calma, deixa te surpreender. Delaware. Delaware na época era 7. Eu sei, eu sei. Não só isso. Deixa eu te contar uma coisa. Na Inglaterra, você falou sobre os Estados Unidos. E quanto à Inglaterra? É a mesma coisa na Inglaterra. No século XIX ou no século XVIII. Se você ler um livro escrito por Sir William Blackstone era um jurista. Se você estudar direito em Oxford, usará seus livros. Então ele tem livro. A Universidade de Oxford é onde veio grande parte da minha pesquisa. Ah, ótimo, ótimo. Então, tem um livro que ele escreveu. Se chama Comentários sobre a Lei Britânica ou Comentários sobre a Lei Inglesa ou algo assim, né? Ou a Lei da Inglaterra, né? Nesse livro, se você for na página, eu acredito, 110, especificamente, ele fala sobre a idade do casamento. Sabe o que ele diz? Ele diz que uma mulher pode ser dada em casamento aos 7 anos. Eu tenho direito a isso, falando da lei do Estado. Não está falando da opinião dele. Ele está falando sobre a lei na Inglaterra na época. Isso é o que estava sendo praticado no país. Então, a questão é essa. A gente não aplica falácias, né? Presentismo, aplicando os valores de hoje, a jovem mulher de hoje, sua mentalidade, sua criação, sua vida social, quanto tempo elas vivem, a expectativa de vida. E a gente compara com o passado e como as coisas funcionavam há 1400 anos nos desertos, sabe? Isso.
É uma falácia chamada presentismo, que é aplicar a moral de hoje ao passado. E se você olhar a expectativa de vida no passado, segundo historiadores ocidentais, eles vão te dizer que era de 30 a 35 anos ou algo assim naquela época. Se essa era a expectativa de vida, digamos que alguém tem 30 anos. Ele se casa, eles vão te dizer 80. Ele casou aos 80. Ela dá à luz aos 20. Vamos supor. E então, aos 10 anos, os pais morrem. O que? Uma sociedade assim pode continuar. A realidade. Não, isso nunca vai continuar. Então, a gente não pode aplicar esse tipo de padrão de hoje ao passado. E é por isso que você nunca vai encontrar ninguém no passado que tivesse algum problema com isso, com o casamento do profeta. Eu tô te dizendo, há 200 anos, você não vai encontrar uma única pessoa. Um não muçulmano que falou sobre essa ideia, que criticou o profeta, era bem conhecido, mas ninguém o criticou por isso, porque esses eram os costumes das pessoas até 200 anos atrás, né? Então hoje, quando eles mudam as leis, e em alguns países eles dizem, e essa é uma pergunta que quando alguém vem até mim, que idade? Qual idade certa? 18. Eu falo 18 em alguns países. Como Itália, a idade de consentimento é 14, eles dizem. Ela pode consentir em ter relações sexuais, mas não pode se casar, o que é, tipo, hilário, sabe? Então você já é velho o suficiente para ter relações, mas não é velho o suficiente para se casar. Ok, por que isso? Não é tão bom assim. É um completo absurdo, sabe? Então, e eu acredito que na Califórnia não tem um único. Na Califórnia hoje não tem idade. Você pode se casar em qualquer idade com o consentimento dos seus pais. Você pode procurar isso hoje na Califórnia, nos Estados Unidos, deixar outros países. Mas eles provavelmente argumentariam que a moral humana provavelmente não deixaria isso acontecer. Mas a moral humana nos Estados Unidos está literalmente acontecendo. É assim que se faz, né? Se essas são suas pessoas, se esses são os países mais avançados, a Califórnia definitivamente não é meu povo. Isso é, para quem faz esse argumento, não você. Eu diria a eles, essas são suas pessoas, ou seja, esses são os ocidentais com quem você está. Essas são as pessoas que você diz que têm os melhores valores. É isso que eles dizem. Eles dizem a América é avançada. Amamos a América, certo? Então esses são os valores da América. Então devia ter um problema com seu país antes de falar. Mas, como eu te disse, a pergunta tem que começar de que eu não preciso justificar nada. É assim eu vejo. Eu não preciso justificar nada. Historicamente, bem conhecido. Não há problemas com isso historicamente. Só um idiota que não estudou história teria um problema com esse casamento porque ele não sabe como as coisas eram no passado. Ele não estudou, ele não aprendeu, né? Então, quando alguém vem com essa questão, eu só vou devolver. A pergunta é perguntar de onde você tirou seu senso moral. Você entende o que eu estou dizendo? Se você está afirmando agora que algo que meu profeta fez ou algo que aconteceu na história islâmica está errado, você tem que me trazer agora seu senso moral e sua justificativa para afirmar que isso é errado. Se você é cristão em seu livro, não dá uma idade para o casamento. Sua Bíblia concorda com qualquer idade. E qual a idade que eles se casaram? Então, você não tem nenhum senso moral, o que significa que sua Bíblia concorda com qualquer idade porque não tem restrições. Pelo menos o Islã. Essa é a questão sobre o Islã. Porque o Islã é perfeito em relação a essa questão. Porque o Islã não te dá uma idade específica. O Islã não dá uma idade. O Islã dá um critério. E porque o Islã sabe que as mulheres são diferentes, elas amadurecem de maneiras diferentes, e mulheres diferentes vão amadurecer em situações diferentes. O Islã dá um critério que funciona com todas as mulheres. Então, o critério é o princípio que o profeta estabeleceu, que é: você não pode causar dano a ninguém, nem a si mesmo. Beleza, então usamos esse princípio que, olha, você não pode casar com uma mulher jovem, ou mesmo, aliás, com uma mulher mais velha, até 90 anos. Se houver dano, não pode casar, não é a idade, é o dano. Então, o Islã proíbe você de casar com alguém que você causaria dano, seja físico, psicológico ou de outra forma. Agora, quem pode determinar se essa garota está pronta? Fisicamente, isso é bem conhecido. Se ela atinge a idade da puberdade, então ela está pronta. Fisicamente, é um sinal natural, de que ela está pronta. E, psicologicamente, quem pode determinar isso? As pessoas da cultura dela, pessoas que estão na cultura dela, pessoas que são especializadas nessas áreas de psicologia e entendimento, e tudo mais. Eles podem dizer, ok, ela está pronta nessa idade e não está pronta naquela idade.
E a família também tem uma opinião muito forte sobre isso até o momento. Nenhuma família vai simplesmente entregar seus filhos como gado, sabe? Então, eles vão olhar para os filhos e saber quando estão prontos e quando não estão prontos. E a garota não pode se casar sem a permissão do vali dela, que seria o guardião dela, por exemplo, o pai. Então, você não pode simplesmente casar com uma garota jovem se você quiser. Não, a permissão dos pais é necessária. E os pais se importam com seus filhos mais do que qualquer outra pessoa. Em média, estamos dizendo isso. Alguém vai chegar e dizer que alguém. Geralmente, os pais se importam com seus filhos. Então, o Islã te dá essa regra perfeita. Não há dano. Então agora olhamos para os diferentes países. E como? Sim. Rapidamente, as meninas amadurecem. Então, em países quentes, elas amadurecem mais rápido do que em países frios. Existem estudos sobre peixes. Colocar calor nele, eles crescem muito mais rápido. Certo. Então eles crescem mais rápido, mas param, enquanto os que crescem em países mais frios, eles crescem mais, mas mais devagar, certo? Então, isso é o que o estudo meio que mostrou. Então, mas eles crescem mais rápido. Então, eles atingem a idade da puberdade mais rápido, e os corpos físicos deles crescem muito mais rápido, certo? Então, vamos para o aspecto psicológico. E no passado, não existia essa coisa de jardim de infância, escola primária, escola secundária e toda essa bobagem que temos hoje em que sempre limita as crianças com outras crianças, então elas não conseguem crescer. No passado, as crianças costumavam se comunicar, lidar com outras pessoas, vender e comprar e interagir com adultos. Se tornavam maduras mais facilmente, sempre preparadas. Quando você atinge a idade do casamento, você está pronta para se casar. Esse conceito, esse era o entendimento. E é por isso que a esposa do profeta, que a paz esteja com ele, foi prometida em casamento, antes de se casar com ele para outra pessoa antes dele. Sim, e uma de suas esposas, que era Safia bint Uyay. E Uyay bint Akab, o pai dela, era o líder da tribo judaica, Banu Nadir. Ele era o líder de uma das principais tribos judaicas, e a filha dele se casou aos 10 anos, não como profeta, com outra pessoa. Esse eram os costumes. Essa era a cultura. Era assim que as coisas aconteciam. A mulher atinge a puberdade, atinge a maturidade. A expectativa de vida é baixa. A mulher se casa. Ela pode ter filhos. Ela pode seguir. E era assim que as sociedades funcionavam. Até apenas 100 anos atrás, 150 anos atrás, as pessoas começaram a trazer todos esses números e a discordar umas das outras, sabe? O que eu olho para isso, para a moralidade em termos de razão. Lá pelo século VI, no ano 600, a expectativa de vida era entre 35 e 40 anos. 6 anos, 8 anos, especialmente 9. Com 10 anos, você já é um quarto da sua vida. Feito. É, é bem diferente de hoje. Então, é isso que eu tô te dizendo. E mesmo se você voltar 1400 anos, a expectativa de vida era ainda menor. Tínhamos menos avanços. Então era menos. Então, olhando por essa perspectiva, todas essas pessoas que vêm com essas coisas são apenas desinformadas. E o que fazemos é responder, educando-as sobre essas questões, dizendo: olha, você tem um problema, então você tem que trazer a justificativa racional para me mostrar por que isso é um problema. Não é responsabilidade sua fazer a afirmação, não minha. Você está dizendo que X é imoral. Eu não preciso fornecer nada, justificar nada. É a minha crença e isso é historicamente preciso. Mas você simplesmente não fez sua pesquisa. Então, se você está fazendo uma afirmação de que há um problema, e ele disse: venha e justifique, me diga por que há um problema nisso, nesse direito e no profeta. Ele se casou com várias mulheres, e essa foi a única, o virgem entre todas as suas esposas. Todas eram viúvas. E era assim. E aí, essa pessoa não está procurando mulheres, não está procurando mulheres ou jovens especificamente. Se você quiser dizer, se um homem quer fazer isso, ele não vai se casar com viúvas e divorciadas. A primeira esposa dele não vai ter 15 anos a mais que ele, Khadija, Radiallahu anha. E a segunda esposa dele não vai ser mulher mais velha que ele. Ela era viúva de alguém, e então ele se casou com ela. Então, eu não posso ficar falando sem parar, mas a questão é que fazer uma pesquisa histórica básica sobre esse assunto vai fazer as pessoas entenderem que não há nada de errado com isso. É só que as pessoas estão tentando aplicar os padrões de hoje, olhando para uma menina jovem hoje. Então, eu fiz minha pesquisa e cheguei a uma conclusão semelhante. Eu só queria ouvir a perspectiva de um muçulmano sobre isso. Sim, então, Pergunta número 3. Em resposta à pergunta número 2, é: se você souber o que você acha dos estudiosos da Universidade de Oxford? Isso diz que há uma alta possibilidade de que a idade de Aissa tenha sido uma fabricação para reforçar sua pureza de virgindade.
para reivindicar a autoridade religiosa e política sobre os seguidores de Ali Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. O genro dele, isso. Este artigo foi o 28 de outubro, 2022, por Javadi Ashmi. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você não precisa ler o nome dele. Mas é tipo, essas coisas assim, sério, tô tentando me segurar para não rir porque a informação é tão ridícula. A idade de Aisha e seu casamento não tem nada a ver com Ali ibn Abu Talib. Como Ali ibn Abi Talib, que é primo do profeta, ele não tem nada a ver com Aisha, ele não tem nada a ver com a idade deles. E se algum problema acontecer, acontece. Depois, muito. Depois, anos e anos, décadas. Depois, certo. Se aconteceu alguma coisa entre ela e Ali, então eu não sei do que esse cara tá falando. Com certeza, número 1. Número 2, temos a própria Aisha nos dizendo a idade que ela tinha quando se casou. Temos vários relatos dela. E então temos vários relatos de pessoas diferentes. Então para mim, eu ainda não cheguei lá. Eu só estou estudando islamismo há talvez nem uma semana. Então eu não sei disso. Ela disse isso. Não. Ela disse isso em alguns dos livros de Hadith mais autênticos. Ela disse a idade deles. Ela disse a idade em que o contrato de casamento aconteceu. E então, ela disse a idade em que a consumação aconteceu também. Ela foi bem específica sobre a idade, né? E isso é relatado por muitas pessoas. Como Al-Aswad, ele relata isso de Aisha. Aí temos Zuhri relatando isso de Aisha. Tem muitas pessoas, né? É uma coisa bem conhecida. As pessoas que tentam mudar a idade. Por que elas fazem isso? Porque elas entraram na onda de se defender sem motivo. Eles já perderam a batalha porque estão defendendo algo que não deveriam defender. Porque a pessoa que está atacando é a que precisa se justificar. Mas o que aconteceu é que eles acham que precisam justificar algo. Eles não têm orgulho e honra na tradição. Eles não entendem a história. O que aconteceu na história. Com isso, eles estão tentando mudar os ensinamentos do Islã. Essas pessoas que escrevem artigos. Essa é a resposta para o que você diz. Se ela disse a idade, quem conhece a idade dela melhor do que ela? Sabe?